é que, se a gente parar para olhar exatamente a nossa vida, né, a história da nossa vida, a nossa jornada, a gente percebe que Deus tem conduzido até agora, né? O que Deus tem feito até agora. A gente tem sim, histórias diferentes, histórias de que podia dar tudo errado, né? Né? Na minha vida podia dar tudo errado. Alguns amigos meus deram errado, né? Da origem que eu vim. A Raquel também, de onde ela veio, né? Poderia ter dado tudo errado também, mas não deu. Graças a Deus está dando certo. Porque em algum momento da nossa vida, né, a gente era adolescente ainda, a gente entregou nossa vida ao Senhor Jesus. Né? E entregando a vida a Jesus, o que aconteceu? Mudou completamente a nossa jornada, mudou completamente a nossa direção. E essa direção, ela é uma direção de vida, é uma direção não mais de morte, não mais de desespero, mas uma direção de vida. Né? Eu tenho certeza que você também, e aí eu estou falando isso contigo, falando um pouco sobre isso contigo, porque a gente precisa refletir muitas vezes na nossa jornada. A gente, às vezes, por não parar para olhar para a nossa jornada até aqui, a gente pensa que a nossa vida é esse problema que a gente está vivendo agora. Hoje a gente está vivendo um problema, eu e a Raquel, nós temos alguns desafios que nós estamos enfrentando hoje, mas, se a gente ficar com o olho no desafio que a gente tem hoje, nas dificuldades que a gente tem hoje, a gente perde o mais belo, que é a jornada. Né? É a percepção de uma jornada. Eu não sei qual é a tua origem, como é que você conheceu o Senhor Jesus. Eu sei como eu conheci. Eu sei, a Raquel sabe como ela conheceu. Né? A gente tem 5 anos, vai fazer 5 anos agora em janeiro. A gente tem cuidado das famílias aí da Academia da Fé. Nós somos os líderes do Ministério Família em Forma, que é o ministério que cuida das famílias, né, dos casais, das famílias, dos filhos, da Academia da Fé. E até hoje a gente olha um para o outro e fala assim, a gente não tem a menor condição de fazer isso, né, mas graças a Deus que tem abençoado vidas através da gente. Né? E aí, quando a gente olha na jornada, a gente percebe assim, olha como Deus vem direcionando a gente, como Deus tem guiado a nossa vida. Ainda naqueles momentos que a gente vacila, né? Que a gente acha que não vai conseguir, que não vai avançar, que tem vontade de desistir. Alguém já teve vontade de desistir de alguma coisa aí? Né? Quantos não tiveram vontade de desistir, né? De alguma coisa? Né? Mas nosso Deus, Ele é um Deus que não desiste, Ele vai até o final. Ele vai construindo até o final. Né? Quantos de nós deixou aquele curso de datilografia lá para trás? Né? Aquele curso de datilografia, aquele curso de inglês, né? A, S, D, F, G, C, cedilha, K, né? Isso. Alguém lembra disso aí, não? Né? A gente foi deixando, às vezes, desistindo de algumas coisas, mas eu quero dizer para você que o teu Deus é um Deus que não desiste de você. Ele não desistiu. Ele chega a dizer que os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Se Ele te deu um dom, se Ele te deu um chamado, se Ele te chamou para alguma coisa, Ele não revoga, porque os dons de Deus são irrevogáveis. Olha que legal isso. A gente pode desistir, né? Pode até revogar na nossa cabeça, na nossa mentalidade, mas, para Deus, Ele nunca revogou. Ele nunca desistiu de você, e Ele não vai desistir de você nunca. Muito legal isso, né? E aí esse é um assunto que eu tenho falado recentemente, falei em algumas igrejas, e hoje eu quero falar com você sobre isso. Bom, nossa agenda vai ser, né? O que é a jornada da fé, entender como ela funciona, relacionar essa jornada com a nossa vida, observar a linha do tempo de uma família e analisar aspectos de uma vida vitoriosa. Então, assim, vou tentar ser breve, parece ter muitos assuntos ali, mas eu vou dar uma corrida aqui, né, para a gente poder, que eu quero trazer para você nessa noite, para mim e para você, né, a gente perceber ao longo da nossa jornada que é Deus quem tem conduzido. Em alguns momentos a gente pode pensar que fomos nós que fizemos ou isso ou aquilo outro, mas Deus está conduzindo a tua vida, Deus está te abençoando, né? E nós temos, olha que legal, né? Não vai acabar daqui a pouco, não vai acabar daqui, né? Eu tenho uma combinação com Deus de que eu vou morrer com 103 anos. No dia do meu aniversário.
Mas no dia do seu aniversário, com 103 pode ser qualquer dia, né? Não é verdade? Então, assim, ainda faltam 53 anos. Mas 53 anos, historicamente, né, é muito pouco, né? O legal é a eternidade que a gente vai viver com Ele, a gente vai estar junto com Ele eternamente, não é legal? Né? E é isso que Ele está conduzindo a nossa vida. É isso que Ele tem construído na minha e na tua vida, uma vida eterna, uma vida de eternidade, que já começa hoje, você já vive a eternidade hoje, nós vivemos a eternidade hoje. Né? Então, primeiramente, quero dizer para você que a jornada da fé é um caminho a ser seguido. A jornada da fé não é algo que eu determino qual é o meu caminho e peço Deus para me abençoar. Deus me abençoa. Eu decidi isso aqui e você me abençoa. Não. É um caminho a ser seguido. Ele tem o caminho melhor. Deus tem um caminho melhor ou não tem um caminho melhor? Quantas vezes na minha vida já aconteceu isso, e você também já deve ter acontecido, de você escolher o teu caminho e, puxa, não era esse. Acabei levando um prejuízo, né? Tendo que demorar mais tempo para resolver uma questão, porque eu resolvi fazer o meu caminho, não é verdade? Quando o caminho de Deus é sempre perfeito, o caminho de Deus é perfeito, a sua palavra ela é provada, ela é poder. Né? Outra coisa, que a jornada da fé, ela é uma jornada de certeza e de convicção. Certeza e convicção, guarda essas palavras. Certeza e convicção. Jornada da fé não é uma jornada de dúvidas, é uma jornada de certeza e de convicção. Porque o Senhor, lá em Hebreus 11, o que diz que é a fé? É a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Não é isso? Então, a jornada da fé é uma jornada de certeza e convicção. E aí eu e você, eu trago já um alerta para a gente. Se em alguma área da minha vida, se em alguma área da minha situação, momento da minha vida, eu estou com dúvida, nessa área eu preciso buscar em Deus a crença, o caminho que Ele tem para mim, para eu ter certeza e convicção nisso. Então, a jornada da fé é uma jornada de certeza e convicção. Mas também é uma jornada de barreiras e desafios. Bastante, aliás, né? Você que tem experiência aí, né? Quanto mais a gente vai vivendo, a gente vai percebendo, né? Como tem barreiras, né? Como tem barreiras e desafios. A jornada da fé ela é uma jornada de barreiras e de desafios também. Mas apesar de termos barreiras e desafios, a jornada da fé é uma jornada de paz e alegria interior. Nós temos o avanço, nós temos certeza, nós temos convicção, nós temos barreiras, desafios a enfrentar, mas nós temos no nosso interior uma paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. Porque é essa paz, essa certeza de que eu estou no caminho que Deus planejou para mim. A gente vai ver a história de uma família já, né? Que a gente consegue se identificar com essa família, se identificar, por isso que Deus colocou na palavra dele. A gente vai ler uma passagem já. E aí, por ter tudo isso, ela é uma jornada, a jornada da fé, ela é uma jornada de avanço e de progresso. A gente vai avançando e vai progredindo. E quando eu falo avançando e progredindo, não é avançar e progredir como esse mundo acha que é avançar e progredir. Porque eu tenho mais dinheiro no bolso, eu avancei e progredi. Não. Hoje, eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era ontem. Você também? Depois que você conheceu o Senhor Jesus? Então, e amanhã a gente vai ser uma pessoa melhor do que hoje. Isso é avanço, isso é progresso. E envolve também provisão, né? Envolve tudo isso aí. Mas quando eu digo quando a palavra de Deus mostra, né, que é uma jornada de avanço e de progresso, eu hoje sou uma pessoa melhor do que ontem. E amanhã nós seremos pessoas melhores do que hoje. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Eu quero ler com você, estava falando de eternidade com você, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, lá em 1 Coríntios 2,9, está dizendo assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Então, é uma jornada de avanço, de progresso, de coisas que nem eu e você, nós nem pensamos, nós nem imaginamos. Nós chegamos a imaginar, mas é além. Deus está pensando além, porque Ele diz que os pensamentos dele são maiores, são melhores. Não é verdade? Com relação a essa questão da jornada da fé, né, dessa caminhada que a gente tem, quando eu olho para trás, né, eu lembro que quando nós casamos, há 27 anos atrás, eu nem sabia que era esse negócio de ser casado. Eu não tinha essa experiência em casa, não tinha esse exemplo em casa, ela também não tinha. Eu lembro que a gente falava assim, como é que é esse negócio de ser casado, né? Vamos casar, tá, mas como é que é isso? Eu falava para ela que eu tinha medo de casar, né? Tenho medo de casar, que eu não sei como é que é esse negócio, né? E se der errado, né? Assim, aquelas coisas do jovem, né? Tal. E aí, o que a gente fez? Lá no início, vamos nos agarrar com a palavra de Deus e ela vai nos ensinar. Vamos colar com outras pessoas da casa de Deus, né? Que a gente saiba que sejam bons exemplos. A gente vai aprendendo, vai conversando, vai sendo orientado, né? E graças a Deus já tem aí 27, 28 e vai ter mais 50 anos juntos aí, né? Eternidade. Né? Então, assim, ó, eu não imaginava, eu só sabia que ia ser bom. Eu só sabia que eu queria que fosse bom. Mas a gente não imaginava, eu casei com 23, ela com 20, muito novinha, né? A gente não imaginava como ia ser bom, sabe? Qual seria o caminho que Deus ia direcionar para a gente, né? Que a gente ia poder trabalhar com famílias, que a gente poderia abençoar a gente. E, assim, você tem essa experiência, né? De abençoar uma pessoa. É muito legal, né? Quando você dá uma palavra e uma pessoa é abençoada. Você já teve essa experiência, não teve? É bom demais, não é? Então, a gente nem imaginava. A gente só queria casar e ser orientado por alguém. Só isso que a gente queria. Casar e ser orientado por alguém. Hoje, a gente consegue orientar uma pessoa, né? Orientar umas pessoas. Olha que legal, né? Você vê um caminho que eu nem imaginava. Eu estou falando isso por essa questão do nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o amam. Então, você também nem imagina o que Deus ainda tem para fazer com você, através de você abençoar outras pessoas, da gente assumir essa posição de convicção, de certeza, e a gente abençoar outras pessoas. A gente seguir a nossa vida, os nossos filhos, nossos netos, né? E essas pessoas serem abençoadas por nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado ou o que Deus quer fazer através da sua vida. Talvez você diga, mas eu já fiz tanta coisa, estou cansado. Deus renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. E nós podemos fazer muita coisa ainda na obra de Deus, né? Outra passagem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muito legal, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu sempre gosto de linkar esse versículo com um outro, que diz assim, ó, eu sempre faço essa pergunta. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu te pergunto, você ama a Deus? Quem ama a Deus aí? A Bíblia, ela dá a característica de quem ama a Deus. Ela diz quem ama a Deus. Quem ama a Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, às vezes, para a gente poder não ser precipitado numa pergunta dessa, né? Quem ama a Deus? Eu amo a Deus. Eu tenho que fazer assim. Eu estou fazendo aquilo que Deus pediu para eu fazer? Eu amo a Deus. Então, você ama a Deus porque você está cumprindo aquilo que Deus te chamou para fazer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei na vida dele. Que coisa linda, né? Você poder pensar que Deus se manifesta na nossa vida. Já poderia ser maravilhoso ele falar assim, vocês recebeu a Jesus, você vai para o céu, tem vida eterna. Já está bom demais. Mas, além disso, ele ainda se manifesta na nossa vida. Ele ainda usa a gente. Ele ainda usa a gente para abençoar outras pessoas, cuidar de pessoas, não é isso?
Não é maravilhoso isso, gente? Essa é a jornada da fé. Essa é a jornada da fé. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você é chamado de Deus, segundo o propósito de Deus. Então, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E eu queria compartilhar contigo a linha do tempo de uma família, porque, e aí onde eu queria chegar contigo era isso. Ó. Deus tem cuidado de você até agora. Vou contar uma historinha para você. Eu gosto de contar história, né? Eu gosto de bater um papo com você. Eu era um bebezinho, bem bebezinho mesmo, tinha em torno de 6 meses, e aí eu tinha um problema respiratório grave, e por 3 vezes o médico falou, ó, não tem jeito mais. Já me reanimaram, né? Eu lá bebezinho, me reanimaram, porque eu tinha um negócio chamado bronquiolite. O pessoal conhece aí, né? Há 50 anos atrás, isso era um negócio que não era simples de resolver, né? E aí, 3 vezes, minha mãe, né, meus tios, falam que o médico teve que me reanimar. Né? Um dia, uma amiga da minha mãe, quando eu nasci, minha mãe tinha 18 anos. Uma menina, né? Então, ela estava com 18 para 19 anos ali, né? Meu pai também novo, 20 anos de idade. 2 meninos com uma criança morrendo, né? Uma criança morrendo. Aí, uma amiga da minha mãe, cristã, também da mesma idade, 18, 19 anos ali, né? Que depois se tornou a minha madrinha. Eu amo de paixão essa moça, Roseli. Ela falou assim para o médico, doutor, eu posso pegar ele e fazer uma oração? Ele, pode. Ela me pegou no colo, fez uma oração. Senhor, cura ele. Nem sei qual foi a oração que ela fez, né? Fez uma oração por mim. A partir dali, eu fui melhorando. Está aí, 50 anos melhorando. Né? 50 anos melhorando. Uma oração de uma jovem de 18, 19 anos, pela minha vida, que estava mais ou menos ali. Né? Olha que coisa legal. Né? Essa menina ali, essa menina bonita que está ali, né? Ela, não sei se você acho que ela já contou a história dela lá no Movidas, né? Ela é adotada. Então, a mãe dela tinha que escolher entre ela e o trabalho. A mãe dela escolheu o trabalho. Olha só que coisa, né? E ela poderia ser revoltada, né? Aí ela vai, entregue no hospital, que quem trabalha nesse hospital? A minha sogra, que pegou ela há 40 e poucos anos atrás, né? E levou para casa. Antigamente era diferente as coisas, né? E aí registrou e tal. Aí a família da minha sogra cristã, né, leva ela para a igreja. A gente 17 anos depois, a gente se encontra na mesma igreja, né, casa e vai construindo a nossa vida. 20 e poucos anos a gente está construindo a nossa vida. Eu estou contando essa história para vocês para dizer assim, que Deus ele vai construindo, vai conduzindo as coisas. Eu tenho certeza que você tem uma história também para contar da sua vida. Né? Cada vida, né, é uma novela, né, gente? Tem uma história para contar aí, né? Que nem Janete Claire, né? escreveria, né? Então, assim, se você olhar para a sua vida, você vai ver como Deus vinha conduzindo. Como é que eu me converti? Estou contando essa história, né? Minha mãe, eu fiquei curado, segui, e minha mãe não foi para a igreja, não. Minha mãe não se converteu, não. A vida continuou e tal. Quando eu estava com 15 anos de idade, aí essa minha madrinha, ela me levava, quando eu ia passar o final de semana na casa dela, ela me levava na igreja dela. Eu com 5, 6 anos de idade, eu ia na igreja dela. E eu ficava impressionado, com 6 anos de idade, sentado na cadeirinha ali, e olhava, lembra do retroprojetor? Eu ficava impressionado com as letras apareciam, eu estava aprendendo a ler, escrever, e as letras apareciam na parede. Como assim as letras aparecem na parede, né? Eu ficava impressionado com aquilo. 5, 6 anos de idade, ela me levava. Aí depois a vida elas foram se afastando, uma para um lado, outra para o outro. Parei de ver a minha madrinha. A gente foi morar distante. Meus pais se separaram, tal, e a gente foi morar distante. Tal. Quando chegou com 15 anos de idade, tocando violão na praça, a gente ficava na praça tocando, o tempo que eu podia ficar na praça tocando violão, né? Na praça tocando violão com os amigos lá, 15 anos de idade, galera, aquela garotada, sei lá,
15, 20 garotos lá tocando violão, aquela brincadeira boa de praça, né? Violão, de onde eu morava. E aí, um rapaz que era crente falou assim, você não quer ir na minha igreja, não? Falei, quero. Então, vamos amanhã tem um culto de juventude, vamos lá. Beleza, 15 anos, 15 e meio, quase 16. Fui eu no dia seguinte, era numa sexta para o sábado. No sábado, eu fui a um culto de juventude. Chegou lá nesse culto de juventude, Igreja de Nova Vida de Bom Sucesso. Quem conhece a Igreja de Bom Sucesso, né? Tá as letras lá na parede e toca aquela música, a música que eu lembrava de quando eu era criança. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Até desse tema aí. Né? Olha só. O que fez com que naquele dia toque a música que eu lembrava de quando eu era criança, 10 anos antes, que eu ia na... Deus conduzindo esse negócio. É ou não é? Aí, nessa igreja, essa menina se converte no mesmo período que eu. Ela se batizou num mês, eu me batizei no outro, a gente não se conhecia. A gente era da mesma juventude, a gente era do mesmo coral, cantava no mesmo coral, e a gente não se conhecia. Um belo dia, a gente vai cantar no coral na praça. Tinha uma praça lá, a gente foi cantar no coral da praça lá. E aí, voltando do coral, montou o palco, montou aquele caixa de som, aquilo tudo. Aí, na volta, eu vou carregar a caixa de som e carrega o microfone. Eu venho com a caixa de som, ela vem do meu lado, conversando. Isso eu com 20, ela com 17. 2 garotos, 2 meninos. Volto, pego os microfones, ela vem do meu lado. Volto, pego as coisas, ela vem do meu lado. Eu, opa! Acho que... Eu não sei, não. Né? Vamos no cinema essa semana? Vamos no cinema. Vamos no cinema, começando a namorar. E aí já são 30 anos de namoro, né? 27, 28 de casado, 27 de casado. Assim, estou falando isso para você para dizer o seguinte, a tua vida é assim também, não foi? Coisas que foram acontecendo, que foram te encaixando você no reino de Deus. É Deus te chamando e dizendo, olha, eu quero estar com você, eu quero ter relacionamento contigo e eu quero te dar vida eterna, ter uma jornada para a gente seguir juntos. Não é? Essa família que eu falei para você, e aí eu vou dar uma adiantada aqui, é a família de Abraão. Muito conhecida, a família é muito conhecida, né? Quanto já se falou da família de Abraão? Né? Está pequenininho, mas eu vou ler para você. Tá? Abraão, ele recebeu um chamado, respondeu positivamente, Deus prometeu que, através da crença dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Né? Creu em Deus, e tudo isso foi consumado. Não é verdade? Ele acreditou e deu certo. Aí veio o filho dele, Isaac, recebeu um legado de seu pai, com promessas expressivas de avanço. Em um momento de crise, decidiu que ia se mudar. Aí Deus falou para ele, não, fica aí na terra que eu vou te abençoar aí nessa terra. Não foi isso? Ele ficou? Obedeceu a Deus? Foi abençoado? Foi abençoado. Né? Respondeu positivamente e foi muito abençoado. Aí veio o filho de Isaac. Era chamado de trapaceador, teve que fugir para morar com seu tio Labão, mudou de direção, ouviu seu pai e buscou a Deus. Foi recompensado, com o coração no lugar certo, foi muito favorecido por Deus, não foi? Demais. Aí Jacó mudou de nome, passou a se chamar Israel. Né? Deus mudou o nome de Jacó, ele foi totalmente restaurado, se reconciliou com seu irmão Esaú. A partir dele surgiram as 12 tribos de Israel. Olha que legal, né? A partir dele surgiram as 12 tribos de Israel, desse cara. Né? E aí desse camarada nasceu um filho chamado José. Né? Que foi um cara maravilhoso, a gente vai ver já uma linha do tempo da vida de José. Essa história toda de Abraão, Isaac, Jacó, José, as tribos e tal, a gente está falando de quase 200 anos. Porque a gente lê na Bíblia, parece que foi um negócio rápido, né? Mas a gente está falando de quase 200 anos. Eu te pergunto o seguinte, você sabe o que aconteceu na tua família há 200 anos atrás? Algumas pessoas podem saber. Eu não sei.
A Raquel menos ainda. A Raquel menos ainda, não vai saber o que aconteceu na família dela 200 anos atrás. Eu quero dizer o seguinte, o que aconteceu com a minha família há 200 anos atrás, como me conduziu a receber a Jesus agora, há 30 e poucos anos atrás. O que aconteceu na sua família há 200 anos atrás, talvez uma pessoa que se mudou de outro país para cá e fugindo de guerra e tal, e você recebeu Jesus, encontrou Jesus aqui onde você está, na sua vida, para a vida continuar seguindo. Entende isso? Assim, que Deus vai conduzindo a nossa vida, porque Ele quer te salvar, Ele quer me salvar, Ele quer ter um relacionamento comigo, contigo. É lógico que nós temos os nossos erros, as nossas falhas, né? Jacó foi um exemplo disso. Errou, vacilou, né? Davi é outro, né? Mas todas as vezes que a gente se reposicionou e se colocou naquilo que Deus falou para a gente fazer, Deus foi abençoando. E graças a Deus que a gente tem a oportunidade de mudar de direção. A gente está indo numa direção que não é legal para a gente, Deus fala com a gente muda de direção e aí as coisas se acertam, como aconteceu na vida de Jacó. Mudou até de nome, passou a se chamar Israel. Olha que legal. E eu quero que você, quero te convidar a fazer essa reflexão também. Puxa, o que aconteceu na minha família, que foi me conduzindo, e até coisas ruins talvez tenham acontecido contigo, acontecido na sua vida, coisas ruins que, eventualmente, por ter acontecido isso, você recebeu Jesus. Você conheceu o nosso Deus. Não estou dizendo que Deus que colocou, não. Eu estou dizendo que, apesar do desafio, da barreira, hoje você está salvo, indo para o céu, para viver uma eternidade com Deus, eu e você. E ainda dando a oportunidade para os nossos filhos, nossos netos, serem salvos também, terem uma vida eterna também, conhecer esse Deus maravilhoso. É assim que é a nossa vida. A nossa vida não é, primeiro, a nossa vida não são os nossos problemas, né? Os nossos problemas, os meus problemas, os meus problemas. E a nossa vida também não é, e a Bíblia fala isso, que a vida do ser humano, do homem, da mulher, não é o quanto ele consegue acumular de bens, né? Não é isso. Então, eu e você precisamos entender que existe uma jornada que nós estamos seguindo. E você está nessa jornada, graças a Deus. Não é verdade? Graças a Deus a gente está nessa jornada. A gente aceitou e vamos embora. Vamos juntos, caminhando e vamos embora, sem desanimar. Bom, a linha do tempo de José é um milagre atrás do outro, é um desafio atrás do outro. Você conhece a história, vou falar rapidinho. Primeiro, um milagre. Raquel, sua mãe, era estéril. Ela orou a Deus e ele nasceu. Deus tinha propósito para ele. A mãe dele era estéril. E ele foi um milagre. Já foi um milagre no nascimento. Teve um sonho em que sua interpretação era que seus irmãos mais velhos o serviriam. Por isso, seus irmãos venderam ele. Você já conhece essa história. Os irmãos dele prenderam ele e depois venderam. Tiveram a brilhante ideia de vender e dizer para o pai que ele tinha morrido. Olha que coisa interessante. Foi uma coisa ruim que aconteceu com José, não foi? Dos irmãos dele terem prendido, vendeu ele e mentiram para o pai, dizendo que ele tinha sido morto. Né? Jacó não era um homem de Deus, já não tinha sido transformado. Jacó não tinha relacionamento com Deus e Deus não falava com ele. Vou botar uma pulguinha atrás da sua orelha agora. Por que Deus não contou para Jacó que o filho dele estava vivo? Por que Deus, né? Era uma mentira e Deus poderia falar: Jacó, teu filho está vivo. Poderia aparecer um anjo: teu filho está vivo, pode ir lá. Para você ver que muitas barreiras nossas, a gente vai enfrentar essas barreiras, vai passar e vai ser algo maravilhoso para a gente. Talvez essa barreira que você esteja passando agora, essa dificuldade que você esteja passando, é algo que vai te fortalecer e ter um propósito lá na frente de abençoar muita gente, de abençoar muito os seus filhos, as pessoas ao seu redor. Está claro isso, gente? Não estou falando que Deus colocou, né? Estou dizendo o seguinte, que as barreiras que a gente enfrenta, elas também têm o poder de te fortalecer e de ser bênção para outras pessoas na frente. Porque eu fiquei pensando nisso. Por que Deus não avisou a Jacó, já que Jacó tinha tanta intimidade com Deus, que o filho dele estava vivo?
que era uma mentira? Porque José tinha que ir para o Egito. José tinha que passar por todo aquele negócio, se fortalecer, se tornar uma pessoa de confiança, depois cair, ir para o cárcere e depois voltar como governador. Olha, gente. E salvar a família, e salvar todo um povo, né? Então é isso, né? Foi bem sucedido na casa de Potifar, fez o chefe prosperar, né? Foi tentado sexualmente, mas resistiu em função do seu compromisso com o chefe, mas, acima de tudo, com Deus. Porque muito legal quando ele fala isso. Né? A mulher lá de Potifar, ela quer ter relações com José. O que ele fala? Eu não vou desonrar, né? Não vou desonrar o meu chefe e muito menos desonrar a Deus. Olha que legal, né? Olha que coração. Olha que honestidade. Olha o coração dele, né? E esse é o teu coração, esse é o meu coração também. Né? O coração de quem quer honrar as pessoas e quem quer honrar a Deus acima de tudo, não é verdade? É isso, esse é o nosso coração. Né? Então ele falou isso, né? Acima de tudo com Deus. Por injustiça, aí por ele ter sido justo, ele foi preso. Olha, né? Bom, aí quando parecia que Deus havia se esquecido do projeto inicial, ele foi surpreendido e subitamente retoma a trajetória. Observe que o procedimento dele permanece o mesmo: lealdade e fidelidade a Deus. Jornada de fé é uma jornada de lealdade e fidelidade. Lealdade e fidelidade. Lealdade às pessoas, fidelidade às pessoas, mas, acima de tudo, lealdade a Deus e fidelidade a Deus. E a gente pode ter falhado, pode ter errado, mas a gente pode se arrepender, o que a Bíblia fala lá em 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, ele torna 0 km de novo. Se em algum momento eu cometi uma falha na minha jornada, eu posso retomar essa jornada e começar tudo de novo. Começar tudo de novo. E aí Deus zera esse negócio. Né? Então, ele, por conta desse coração dele, né, procedimento, né, de lealdade e fidelidade, ele foi abençoado. E aí, Deus agiu sobrenaturalmente e cumpriu cada palavra dita, mas ele permaneceu fiel. Isso aqui é demais para mim também. E não sucumbiu à tentação da vingança e da soberba. Porque ele tinha tudo para fazer vingança com os irmãos dele, né? Na hora que os irmãos dele chegaram lá, e é ele, né? Ele poderia ter subido nas tamancas lá, né? E mandar matar, mandar fazer, mandar acontecer, mas não. Ele teve uma posição de humildade. Ele resistiu, ele não sucumbiu à tentação da soberba e da vingança. E nós, como filhos de Deus, também temos esse coração. Temos esse espírito, você também tem um espírito de quem sabe muito bem qual é a sua posição. Só faz isso quem sabe qual é a sua posição, qual é a sua jornada, ou por onde está andando, sabe? Eu sei quem eu sou, eu não preciso pisar em ninguém, eu não preciso subir em ninguém, eu não preciso soberba, eu não preciso vingança. Está claro isso, gente? Esse é um homem de Deus. Isso é algo que libera o coração de uma pessoa, de um homem e de uma mulher de Deus, que é um coração livre, que tira de si a vingança e a soberba. E aí, eu quero me apegar a esse ponto que todos nós precisamos estar sempre alertas, né? Que é a questão, é uma ordem que Deus nos dá, é um desejo de Deus que nós perdoemos-nos uns aos outros. Que a gente perdoe as pessoas. Eu creio que José só teve essa proeminência toda por causa do coração dele. Um coração que não sucumbiu a essa questão da vingança e da soberba. Ele perdoou. E perdoar, eu tenho falado isso já há algum tempo, perdoar não tem nada a ver com sentimento, você sabe disso, né? Você sabia que perdoar não tem nada a ver com sentimento?
Perdoar é simplesmente você abrir mão de um direito. Só isso. Só isso. Perdoar é abrir mão de um direito. Eu tenho um direito e eu abro mão desse direito. Vamos dizer que o Rafael estivesse me devendo algum dinheiro. Vamos dizer isso, né? Hipoteticamente. E aí eu falo para ele assim, Rafael, você não precisa mais me pagar. Eu perdoei ele, não perdoei? Porque se eu for perdoar as pessoas baseado em sentimento, eu não consigo cumprir aquilo que Jesus me falou, que eu preciso perdoar os meus inimigos, que eu preciso amar os meus inimigos. Porque baseado no sentimento, a gente não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Então, eu e você, muitas vezes, carregamos correntes, bolas de ferro ao longo da nossa vida, porque a gente não abre mão de um direito. A gente não abre mão, a gente não resiste a essa tentação da vingança, da soberba. Eu e você precisamos abrir mão disso. Todos nós. Estou falando para mim também. De coisas que pessoas fizeram conosco. E aí, esse perdão, esse direito que a gente acha que tem, às vezes, são direitos abstratos. Não são direitos físicos, como uma grana, né? Alguém que me traiu numa sociedade. São direitos que a gente acha que tem. Tipo, eu tenho o direito de ver essa pessoa sofrer. Eu tenho o direito dessa pessoa vir aqui, pedir perdão na minha mãozinha, se ajoelhar aos meus pés. Eu tenho o direito dela vir me pedir perdão. Nunca foi assim. Deus nos perdoou antes da gente pedir perdão. Tá ligado nisso, você? Que Jesus nos perdoou antes da gente pedir perdão? E tem gente que Jesus já perdoou e que nunca vai pedir perdão a ele. Ele não vai receber esse perdão porque ele não pediu. Mas o direito já está dado. O direito já está dado. E aí, nessa questão de perdão, nós precisamos ter esse mesmo coração do nosso Pai, que é dar o perdão, independente da pessoa se arrepender ou não. Independente da pessoa vir pedir perdão ou não. Porque aí nós seremos livres. E vamos poder caminhar a nossa jornada para sempre. Jornada livre. Jornada livre, eu e você. Você é livre? Eu sou livre. Somos livres. Né? Então, José, nós analisamos aqui duas linhas do tempo. A linha do tempo da família dele e a linha do tempo dele. Né? Como eu te falei, isso durou 200 anos. Eu não sei, né, até quanto para trás você consegue saber o que aconteceu na sua família. Eu consigo saber até ali uns 80 anos atrás, 90 anos atrás, eu consigo saber o que aconteceu. Daí para trás eu já não consigo. Mas uma coisa eu sei. Tudo o que aconteceu convergia para eu receber o Senhor Jesus. Convergia para eu entregar minha vida a Ele, você também entregar a sua vida a Ele, e a gente viver uma eternidade com Ele. Isso não é maravilhoso, gente? Maravilhoso demais, né? E aí, nessa jornada, para terminar, vou terminar agora com você já, tem algumas questões, algumas frases que eu anotei aqui, para que a gente possa ir guardando nessa reflexão sobre a nossa jornada. Primeira, toda tarefa precisa ser subordinada ao propósito. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Se eu tenho um propósito, se eu tenho uma jornada para seguir, se eu tenho algo para cumprir, as minhas tarefas, elas precisam ser subordinadas a esse propósito. Vou dar um exemplo, né? Eu e a Raquel estamos numa fase agora de light. Comer as coisas light, sem açúcar, menos gordura e tal. Por quê? Porque a gente quer perder peso. Se eu quero perder peso, não dá para ficar comendo pudim, torta de limão, né? Pão, a beça, né? Então, as minhas tarefas do dia a dia precisam ser subordinadas a esse propósito que eu tenho. Está claro isso, gente? Né? Se eu quero, né, por exemplo, ter mais amizades, se eu quero abençoar mais pessoas, se eu quero aproximar as pessoas de mim,
As minhas tarefas do dia a dia precisam ser subordinadas a isso. Né? Então, quando eu vou me relacionar com as pessoas, falar com as pessoas, eu sou mais simpático, eu quero fazer amizade. Se eu quero abençoar pessoas, eu vou fazer... As minhas tarefas são subordinadas a essa questão. Está claro isso, né, gente? Se eu quero... Aqui, tem uns músicos aqui, né? Se eu quero ser um melhor músico, eu preciso ensaiar mais, estudar mais, não é verdade? Né? Se eu não, eu quero ser o melhor músico, mas eu não pego nada para ensaiar, nada para fazer, não dá certo, né? Então, o propósito, aliás, a tarefa, ela precisa ser subordinada ao propósito. Eu dei alguns exemplos aqui simples, mas você tem várias coisas na sua vida, né? Eu também tenho, né, que eu preciso subordinar a tarefa ao propósito. Né? Se eu quero servir mais a Deus, né, eu preciso estar mais presente na casa de Deus, ou preciso ver onde é que Deus me chamou, e aí fazer a caminhada. Está claro, né? Isso aí, né? Então, toda tarefa precisa ser subordinada ao propósito. Uma outra questão que eu tenho falado também lá com o pessoal é: o resultado de um dia precisa ser o que queremos que esteja em nossa biografia. Então, quando eu for deitar no travesseiro à noite, eu tenho que pensar assim: pô, esse dia aqui, eu queria que escrevesse na minha biografia. Ah, pastor, então eu tenho que fazer coisas grandes todo dia? Não. Coisas pequenas. Porque no final de um dia, eu posso falar assim, ó, esse dia ele foi fiel. Nesse dia, ele foi amigo de seus amigos. Nesse dia, ele trabalhou direito, ele fez as coisas que tinha para fazer no trabalho dele. Nesse dia, aproximou de pessoas. Nesse dia, perdoou. Sabe, coisas pequenas, mas que no final do dia, vou botar a cabeça no travesseiro e falar assim: poxa, esse dia eu queria que escrevesse na minha biografia, se fosse escrever a minha biografia. Está claro isso, gente? É muito legal isso, né? Todo dia você chegar a essa conclusão. Esse dia de hoje, eu queria que escrevesse na minha biografia. Né? Coisas simples, pequenas, mas que fazem a diferença. Né? O nível de vitórias de uma vida está diretamente relacionado com o nível de crença que esse indivíduo exerce sobre as circunstâncias que vive. Então, o nível de vitórias que a gente tem, de avanço, de progresso que a gente tem, está diretamente ligado a esse nível de crença que eu exerço. Qual é o nível de crença que eu exerço sobre as coisas que eu faço? Qual é o nível de paixão que eu coloco nas coisas que eu faço? Né? Então, esse é o nível de vitórias que eu vou ter. O nível de vitórias de uma vida depende do alinhamento com a palavra que esse indivíduo exerce diante das circunstâncias que vive. Então, depende do nível de crença que eu exerço e depende do nível de alinhamento com a palavra de Deus. Qual o alinhamento que tem com a palavra de Deus? Quanto mais alinhamento com a palavra de Deus, mais vitórias eu vou ter na minha vida. Não é legal isso? Né? Então, o nível de vitória está ligado ao alinhamento com a palavra e o quanto de exercício de fé que eu imponho sobre aquilo. Né? E aí, para terminar, eu quero dizer para você, cada plano que Deus tem para a tua vida já tem a aprovação e os recursos necessários para se cumprir. Cada plano. Cada plano para a tua vida já tem o recurso, já tem a aprovação, já tem o sim e o amém. Cada plano que Deus tem para a nossa vida já tem o sim e o amém. Já tem a aprovação e já tem os recursos que estão necessários para isso. Então, se Deus te chamou para alguma coisa, não fique pensando no recurso, não fique pensando está aprovado. E o que a gente quer no final, né? No final dessas coisas todas que a gente faz, tal, o que a gente quer no final? A gente só quer os planos de paz de Deus para a nossa vida. Não é verdade? O que a gente quer? A gente quer isso aqui, no final das contas. Uma família feliz? Está aprovado, está autorizado. Um trabalho próspero? Está autorizado. Um ministério frutífero? Está autorizado. Uma satisfação pessoal? Está autorizado. É o que está autorizado para a gente. Está tudo autorizado para a gente. O Evangelho, ele é all-inclusive. Já foi em algum hotel all-inclusive? Já deve ter ido, né? Aquele hotel que está tudo incluído lá. Né? É bom demais, né? É bom demais, é maravilha. All-inclusive.
ou qual é o nome daquilo? Um cruzeiro, né? Alguma coisa. All inclusive. O Evangelho é all inclusive. Está incluído a tua família, está incluído o teu trabalho, está incluído o teu ministério, está incluído a tua satisfação pessoal. Está tudo incluído lá e está tudo autorizado. O sim e o amém está autorizado. Graças a Deus, não é verdade? Você se alegra com isso? Você pode ficar de pé para a gente fazer uma oração?